Agora, Eduardo Moreira. Presidente, governador, é muito especial para mim estar aqui com inteligências que eu admiro tanto. Não sei nem se eu caibo aqui nessa sala. E o mais especial, presidente, é que não necessariamente eu concordo com todas as ideias que estão aqui, mas eu sonho em seguir vivendo num país onde eu possa debater com as pessoas que estão aqui. Diálogo, essa palavra, não quer dizer uma conversa entre dois. Os étimos que compõem diálogo, dia significa através. Logos, a palavra, o verbo, o saber. É através da palavra, é através do saber. E nessa eleição agora, existe uma opção que quer nos roubar o logos e outra opção que nos permite seguir com o logos, com o debate, com a conversa, para o vencedor não ser este ou aquele, mas a causa, porque a causa que tem que sair vencedora num país tão desigual, tão injusto como o nosso. E a única opção hoje que existe para que isso aconteça é com Lula e Geraldo Alckmin. Vamos com tudo. E você, Eduardo, pode continuar divergindo, porque esta reunião aqui significa uma reunião dos divergentes para vencer os antagônicos. É essa que é a nossa reunião. Os divergentes para vencer os antagônicos. Que frase, hein? Isso resume muito do que a gente faz aqui, da nossa missão e do teu sonho, quando imaginou tudo isso aqui, né, Edu? E eu acho até importante eu contar um pouco dessa história de como é que eu fui parar aí, né? E realmente, eu acho que eu nem cabia ali, porque a gente está falando de um grupo muito pequeno, de pessoas que, enfim, já ocuparam cargos tão importantes, já contribuíram tanto para o país, com os livros escritos pelas pessoas que estão naquela sala, né? Com os livros escritos pelas pessoas que estão naquela sala, você consegue fazer quase que uma biblioteca. A gente tinha ali Rubens Recupero, a gente tinha André Lara Rezende, a gente tinha Celso Amorim, a gente tinha o Bresser, a gente tinha, olha só, o Aloysio Nunes, tinha o Feldman, tem ali o Rui Falcão, tem ali o Chali, tem assim, pessoas que têm uma história de dedicação, né? E cada um seguindo a sua linha, a vida política desse país, né? E ao interesse público, cada um com a sua maneira de ver política, cada um, enfim, acreditando nas suas histórias, nas suas visões de mundo, mas tinha ali um grupo que realmente, eu brinquei até hoje quando cheguei de manhã, falei assim, todo mundo ali menos eu, depois que morrer vai virar nome de rua, né? Então é só gente super importante. Mas é um grupo que tem uma visão, principalmente econômica de mundo, muito diferente da minha. Muito diferente da minha. A maior parte dessas pessoas é do PSDB, né? E eu tenho hoje uma visão econômica, uma visão de mundo bem diferente daquela visão com a qual eu já fui muito alinhado, né? Que é a visão do PSDB. E eu tinha me proposto também a não me posicionar para este ou aquele candidato. Vamos falar aqui claramente? Claro. O nosso público, eu sempre fui super transparente. Se eu ia votar no Ciro ou se eu ia votar no Lula, né? Por dois motivos. O primeiro é o fato de ser o maior sócio, o sócio majoritário da empresa que tem por trás do ICL, né? E o segundo motivo é que realmente eu tenho um alinhamento muito grande com o Ciro. Muito grande, com as ideias do Ciro. Eu não gosto de falar alinhamento com o Ciro, com o Lula, porque eu acho que não pode ser pessoal, sabe? E aí, levando para o pessoal, quem quiser saber, eu tenho uma relação de amizade, já falei aqui, com o Ciro e com o Lula. Mas amizade mesmo, de sair para jantar com o Ciro e com a Gisele, um casal que a gente, adora, eu e Juliana, e de sair também podia encontrar com o Lula, de sair com os filhos do Lula, com a família do Lula, com os netos do Lula, são amigos dos meus filhos. Então a gente tem uma relação de amizade, mas não pode ser pessoal.
O jogo é muito além do pessoal. E as primeiras conversas que eu tive com o Lula foram conversas onde o Lula, ele se interessou, né, em saber mais daquele pensamento que eu externava ali antes da reforma da Previdência, e um pensamento que dizia que o erro do Brasil não tinha sido a esquerda, mas tinha sido não ter sido esquerda suficiente. E ele ainda na prisão começa a me mandar umas mensagens. E o primeiro contato que eu tive com o Ciro foi no momento que eu estava sendo muito atacado e o Ciro de Lisboa perguntado sobre mim. Ele foi ali, o cara foi nota 10 e falou, não, eu acredito no que o Eduardo está falando e eu acho que o que ele está falando faz todo sentido. Quando eu voltar para o Brasil, quero estar junto com ele. Então, eu tenho uma relação até de gratidão com os dois. E quando começou o processo eleitoral, eu já via, né, até antes, durante as eleições passadas, eu já vi o perigo que Bolsonaro representava para o país. E Vivian, se tem uma coisa que eu fiz nesses últimos anos foi viajar ao Brasil, sabe? E ver o sofrimento das pessoas, mas também experimentar um pouco desse sofrimento vivendo nesses lugares. Eu passei noites onde eu dormia 1 hora para não ser morto por milícia, de fazendeiro. Comi resto de comida com os irmãos e irmãs, viajei com eles, fui a movimentos, fui a manifestos. E aquilo que eu vi piorando, levando o país assim, literalmente, à beira do precipício, ao caos institucional, a uma situação de morte, de desespero, de pânico, de destruição das matas, dos povos originários, do povo negro, das praias, de tudo. Eu cheguei para o Ciro e para o Lula pessoalmente e falei para os dois o seguinte, olha, o meu objetivo, e falei isso para os dois, o meu objetivo é derrotar Bolsonaro. Então, o que vocês dois, estou falando coisas aqui que eu nunca falei em lugar nenhum, sim, o que vocês dois precisarem de ajuda, ou de recursos de inteligência, de conhecimento, de redes, de conta, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas eu quero que vocês saibam que o meu objetivo principal é tirar Bolsonaro. Então falei com Lula, tudo que estou lhe oferecendo, estou oferecendo ao Ciro. E falei com o Ciro, tudo que estou te oferecendo, estou oferecendo ao Lula. E falei a mais para o Ciro, as suas ideias no campo econômico são ideias que eu me identifico mais do que as ideias no campo econômico do PT. Mas, assim, transparente, só uma pessoa sabe tudo isso que eu estou falando. A Juliana, minha companheira, que esteve comigo durante todo esse tempo. E contribuí com tudo que eu podia. Fui a várias reuniões com o Lula, apresentei várias ideias, apresentei empresários para o Lula, acompanhei também, apresentei várias ideias para o Ciro. O Ciro foi o primeiro, vamos lembrar, o primeiro convidado aqui do ICL Notícias foi o Ciro Gomes. Sim. Foi o primeiro convidado do Ciro. Fui 3 vezes no programa do Ciro Games. E tinha decidido ficar até o final, enfim, sem manifestar o meu voto, o meu apoio, mas manifestando críticas ao Lula. Quando ele fez a aliança com o Alckmin, eu fiz várias críticas aqui. Quando o Ciro, eu achava, e é uma opinião particular, eu achava que ele passava ali na crítica para o campo pessoal, eu critiquei aqui. Então nunca me furtei a fazer uma análise, uma crítica, mas tinha decidido não declarar o meu apoio. Anteontem, me liga o Mercadante, senador Aloysio Mercadante, e me convida para participar desse evento. Novamente, um evento onde eu, a princípio, achei até que eu não cabia. São pessoas que têm muito mais estofo, muito mais história, muito mais saber acumulado do que eu. Mas faltavam 5 dias. 5 dias. 4 agora para as eleições. E, gente,
sendo super pragmático. E é difícil lidar com um mundo que não funciona exatamente como a gente queria que ele funcionasse. É difícil lidar com frustrações pessoais. É difícil se desapegar de opiniões que a gente já manifestou publicamente. E até brigou por elas, e até brigou muito com pessoas amadas por elas. É difícil se desapegar do personagem que a gente cria. É talvez uma das coisas mais difíceis, e é difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Mas a verdade dos fatos é, faltando 4 dias para as eleições, só tem 2 candidatos com chance de vencer. Só 2. O Lula e o Bolsonaro. Não tem um terceiro. Não existe nenhuma chance, nem do Ciro, nem da Simone Tebet irem para o segundo turno. 0. Não tem essa chance. Isso é um fato. O que não quer dizer, e veja bem, talvez o que eu diga agora surpreenda muita gente, o que não quer dizer que eu acho que o voto no Ciro é inútil. Nenhum voto é inútil. Isso eu discordo. Só esse voto é útil. Não, porque o voto, ele representa ali uma manifestação. Então tem pessoas que podem querer votar no Ciro, na Simone Tebet, no Leonardo Péricles, que veio aqui e me encantou, né? E ali fazer daquele voto um manifesto dizendo o seguinte, olha só, eu quero marcar, mesmo sabendo que eu não vou para o segundo turno, eu quero marcar uma posição, que é essa, e tudo bem. Mas no meu caso, isso é o caso do Eduardo, Bolsonaro representa um risco muito grande para me dar ao luxo de fazer isso. Bolsonaro representa um risco da gente não poder mais discordar, da gente não poder mais fazer oposição, da gente não poder mais debater. Eu cancelei o meu próximo ano de palestras, de viagens, por ameaças de morte, que eu recebo por escrito, sem as pessoas terem medo de se identificar, que eu recebo por vídeos, sem as pessoas terem medo de tapar o rosto. E realmente, vencer Bolsonaro, para mim, se tornou maior, muito maior, do que dar um recado do meu posicionamento. Vencer Bolsonaro, como eu já havia dito ao Ciro e ao Lula, não só segue sendo o meu principal objetivo, mas se tornou imperativo, urgente, indispensável. E se você está numa situação, enfim, eu vou até usar uma coisa politicamente absurdamente incorreta, mas só para poder explicar. Você está sozinho. Vamos trazer isso lá para trás. Você, homem das cavernas, sozinho, com arco e flecha, e vem uma fera na sua direção. E a fera vai te destruir, a fera vai te matar. Você tem 2 escolhas. Ou tentar matar a fera com uma flecha, ou ter 2 chances de poder matar a fera. Usar 2 flechas para tentar matar a fera. Você tenta matar com a primeira. Se a fera não morrer, você tenta matar com a segunda. O primeiro turno dá a todos nós 2 chances para tentar derrotar Bolsonaro. É como eu vejo. Então, eu vi esse convite como um chamado mesmo. Eu vi esse convite como, enfim, o universo conspirando para Eduardo. Enfim, chegou a hora, irmão. Você tem que abandonar até coisas pessoais para pensar além do pessoal. É o momento de ser transpessoal, de ser o coletivo, com o coletivo. E aí decidi ontem para vencer, e fiz questão de todos que estão aí, aliás, um grupo. Você tem um homem negro, você tem 2 mulheres, tudo que eu critico. Verdade. À noite, Lula se encontrou com adversários meus
donos de banco, pessoas que, enfim, são as que fazem um país desigual. Mas eu fui muito claro ontem. Esse meu apoio, que é uma escolha entre somente duas que existem hoje para serem eleitas. Você tem mais de duas num primeiro turno, mas para ser eleita você tem duas. Sim. Não adianta brigar com os fatos. E eu quero ter duas chances, porque para mim é imperativo. É mais do que necessário vencer a fera, destruir a besta. Então ontem eu fiz questão de falar, eu não concordo com as pessoas que estão aqui, mas eu quero ter o direito de não concordar. Exato. Eu quero ter o direito de divergir. Eu quero poder, até se for preciso, ser oposição sem que isso possa custar a minha vida. Então ontem foi um apoio à vida. Novamente, eu tenho um carinho muito grande pelo presidente Lula, pela história de vida do Lula, por tudo que ele conquistou. Já cometeu um monte de erros, eu tenho certeza, porque todos nós cometemos sempre um monte de erros. Mas, além de cometer muitos acertos também, é hoje, inquestionavelmente, a maior liderança popular do mundo, não é do Brasil. Lula é hoje a maior liderança popular do mundo. E num país onde o povo precisa mais do que nunca, não só ser defendido, mas ser representado, num país onde só existem duas opções, num país onde a nossa luta é para poder continuar até sendo oposição, eu só vi uma opção e resolvi ontem, sabendo de toda a frustração em alguns seguidores, em algumas pessoas. Profissionalmente, assim, economicamente, para a nossa empresa, é ruim fazer o que eu fiz ontem. Você perde seguidores, tem pessoas que, eu ia fazer seu curso, não faço mais. Você perde audiência. Mas a gente está falando de algo muito além Muito maior. disso. Muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Eu volto a dizer, a gente está falando de conseguir derrotar heroicamente, bravamente, contra todas as probabilidades históricas, porque vencer no primeiro turno é difícil. Vencer o atual presidente tentando reeleição, sendo o adversário no primeiro turno, aí é inédito. Então, é a essa luta para conquistar uma vitória inédita, heróica e necessária que eu resolvi me unir publicamente ontem, assumindo todas as consequências e as críticas que isso pode causar. Mas eu acho que esse talvez seja o maior chamado da vida. Não errar, mas ser responsável por tudo aquilo que você faz. Quem é responsável por tudo aquilo que faz e assume essa responsabilidade, transforma o erro em aprendizado e caminhada. Então, eu sei o que eu fiz ontem. Eu pensei muito no que eu fiz ontem e assumo a responsabilidade pelo que eu fiz ontem. E tenho um objetivo, e a esse objetivo convido todos e todas que quiserem se unir. Não ao Eduardo, mas à causa. Vamos derrotar a besta. Vamos derrotar o monstro que tem destruído o nosso país e o futuro das crianças que moram aqui, dos indígenas que moram aqui, do povo negro e do povo branco também, de todo mundo. Vamos nos unir para destruir o poder dessa turma que tem atormentado a nossa vida. Vamos juntos e vamos com duas chances. Porque se a gente vota no primeiro turno, são duas chances para vencer Bolsonaro. Respeitando a decisão de todo mundo de não ir no primeiro turno, etc. Mas o convite é, vamos ter duas chances para tentar derrotar Bolsonaro.